E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do Guia da Engenharia e hoje a gente vai conversar um pouco sobre limite de liquidez e limite de plasticidade do solo, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acompanha a gente, não deixe de se inscrever no canal, beleza? Então vamos logo para o conteúdo. Então, o que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai ver o que é plasticidade do solo, qual o conceito dessa característica. A partir desse conceito, a gente vai pincelar um pouco sobre o conceito. Importante, pessoal, não só entender como determina, mas também entender o conceito de limite de liquidez e limite de plasticidade, que é um conceito relativamente simples, mas que às vezes a gente deixa passar, e como a gente pode determinar tanto o limite de liquidez como de plasticidade. Vocês vão ver através dos ensaios. A gente vai falar um pouco sobre o ensaio de Casa Grande e o ensaio do limite de plasticidade, e qual a importância desses limites para a descrição do solo, certo? E posteriormente a gente vai ver também para a classificação do solo. Não nesse vídeo, mas no próximo vídeo, tudo bem? Então, inicialmente, plasticidade do solo, segundo a norma, é a propriedade de solos finos, ou seja, siltes e argilas, entre largos limites de umidade, ou seja, em determinados limites de umidade, determinadas variações de umidade, submeterem a grandes deformações permanentes sem sofrer ruptura, fissuramento ou variação de volume apreciável, certo? Ou seja, resumindo, nada mais é que a propriedade do solo ser moldado sobre determinada umidade sem fissurar ou romper. Beleza? Lembrando que a norma ainda frisa que é sem variação de volume, ou seja, eu vou mudar a forma do meu solo, mas o volume não vai mudar para determinada umidade. Mas a gente pode entender plasticidade justamente como isso, a capacidade do solo, a propriedade do solo de ser moldado. E acontece principalmente em solos, e ela acontece em solos finos, como falei, principalmente siltes e argilas. Então, Atterberg, ele fez um estudo relativamente simples, estudando solos finos, que é pegar uma amostra de solo fino, umedecer muito essa amostra e depois ir secando-a, certo? Ou seja, retirando, entre aspas, a água do solo. E ele constatou, ele delimitou 4 estados de consistência para esse solo. São eles: estado líquido, você pode ver aqui que o estado líquido é onde ele apresenta maior teor de umidade, certo? Ou seja, nessa forma de estado líquido, o solo não possui forma própria, certo? E nem apresenta resistência de desalhamento. Por isso que se diz que ele funciona como estado líquido, digamos assim. É o primeiro estado de consistência. Quando eu vou secando o solo, ele passa a ter um estado plástico, que é aquele estado que tem aquela propriedade que a gente acabou de comentar, que ele pode ser moldado sem fissuramento, certo? Se você secar ainda mais um pouco, ele vai passar para um estado semissólido. Nesse estado semissólido, ele já tem aparência de sólido, porém, se você continuar secando a amostra, há uma variação de volume, certo? Porém, você não consegue mais moldar esse solo, ele vai fissurar todo se você tentar moldá-lo. E abaixo dele ainda existe o estado sólido, certo? O estado sólido nada mais é do que ter propriedades parecidas com o estado semissólido, mas sem uma variação de volume para uma variação de teor de umidade, ok? Então passando para frente, a gente consegue perceber que limite de liquidez e limite de plasticidade nada mais são do que teores de umidade, ó. Aqui embaixo, LL e LP. Ou seja, eles são simplesmente teores de umidade, entre aspas, chaves, que limitam ou delimitam estado líquido de plástico, no caso do limite de liquidez, e estado plástico de semissólido, no caso do limite de plasticidade. Ou seja, se eu tenho um solo com umidade acima do limite de liquidez, eu tenho um solo, obviamente falando de solos finos, em estado líquido, e abaixo do limite de liquidez em estado plástico. Já para o limite de plasticidade, umidades acima dessas, o solo vai estar em estado plástico, e umidades abaixo dessas, o solo vai estar em estado semissólido. É simplesmente esse o conceito. É simples, mas se você entender bem isso, vai ajudar a gente a compreender um pouquinho mais para frente o que a gente vai ver, certo? Agora que você já sabe os conceitos, vamos ver como a gente vai determinar. Primeiro, o limite de liquidez, como eu falei, é o teor de umidade que separa o estado líquido do estado plástico do solo. E para fazer esse ensaio, determinado ensaio Casa Grande, a gente vai utilizar o aparelho de Casa Grande. Como vocês verem, é um aparelho que possui uma manivela. O técnico, o engenheiro, vai rodar essa manivela. Vou já mostrando um pequeno vídeo para vocês. Aqui tem uma concha em que é colocada uma amostra de solo, certo? Então vamos para o passo a passo do ensaio. Lembrando, pessoal, que o ensaio completo está descrito na norma, certo? NBR 6459. Então, aqui eu não vou falar todos os mínimos detalhes da norma,
Porque a ideia aqui não é realmente fazer uma aula de laboratório, é que vocês entendam como funciona esse ensaio e qual a relação dele com o limite de liquidez, para que vocês entendam, tenham uma noção, certo? Caso vocês queiram mais detalhes sobre esse ensaio, passo a passo certinho, recomendo a leitura da norma, como também recomendo assistir o vídeo na íntegra, já vou passar pequenos trechos da Unic, certo? Eles têm uma aula de laboratório no YouTube, justamente com esses ensaios de limite de liquidez e limite de plasticidade, que eu vou deixar também um link na descrição, que é uma aula bem prática, que ele mostra passo a passo do ensaio, certo? Então, caso você queira estudar mais a parte do ensaio em si, eu recomendo isso. Mas, de maneira geral, o ensaio consiste da seguinte forma. Eu vou preparar uma amostra de solo, colocar na minha concha, certo? Uma amostra úmida já. Vou dividir a amostra com o cinzel, certo? Aqui pelo desenho dá pra gente perceber. Coloquei a amostra para ser um cinzel no meio. Vai ficar um espaço no meio da amostra, com 2 mini taludes aqui. E utilizando o aparelho Casa Grande, a gente vai rodar a manivela. Essa concha vai subir e descer, chocando contra a base do aparelho. E com essas batidas, esse talude vai começar a se romper e vai criar uma união, uma pequena ranhura aqui entre os dois lados do solo que haviam sido separados. Quando essa união tiver 13 milímetros de comprimento, o ensaio pode ser cessado, é retirado uma pequena amostra desse local e levado para determinar a umidade do solo. E também é anotado aqui o número de batidas no aparelho Casa Grande, certo? Então, basicamente repetir esse ensaio por no mínimo 5 vezes e anotar esse par de resultados, número de batidas por umidade do solo. Então aqui vou passar o vídeo para vocês entenderem o que eu estou falando. Talvez não tenha dado para entender só com eu falando. Então com o vídeo é mais simples. Você percebe que inicialmente ele já tem a amostra aqui na concha. E ele vai passar o cinzel para dividir a amostra em duas, certo? Ó, basicamente como tem aqui embaixo. Pronto. Ó, aqui você pode perceber que no aparelho Casa Grande já tem um pequeno contador de batidas, certo? Então, obviamente para não ficar alguém contando todas as batidas, tem esse contador para saber quantas batidas que foram dadas, ok? Naquilo que eu falei de par de batidas por umidade do solo. Continuando o vídeo, você vai perceber agora que o técnico vai rodar a manivela numa razão de 2 voltas por segundo, fazendo com que essa amostra de solo, essa concha, bata contra a base e assim vai unir esses dois lados do solo, certo? Então é basicamente isso. Quando unir, como eu falei, vai pegar uma amostra de solo dessa parte que foi unida e levar para determinar a umidade do solo. Então, eu vou ter, como eu falei, vou repetir o ensaio 5 vezes, eu vou ter 5 pares de umidade do solo por número de golpes. Então, eu consigo traçar um gráfico de umidade por número de golpes. Você vê aqui que eu tenho, inclusive, 5 pontinhos, certo? Foram 5 ensaios que foram feitos. Então, eu traço uma reta média e com essa reta média, por convenção, no ensaio de Casa Grande, o teor de umidade corresponde a 25 golpes necessários para fechar a ranhura. Ou seja, eu vou pegar aqui no meu gráfico 25, vou levar até minha linha média, minha reta média, e a umidade que der aqui vai ser a umidade por convenção, que é o limite de liquidez da minha amostra, certo? Então, muito bem, já entendemos como funciona o ensaio Casa Grande. Agora, como é que funciona o ensaio para determinar o limite de plasticidade? É um ensaio até mais simples, certo? Lembrando, como eu falei, que o limite de plasticidade é o teor de umidade que limita o estado plástico e semissólido. Ou seja, eu tenho que achar um ponto em que o solo começa a fissurar quando eu estou moldando ele, porque é justamente isso que vai marcar a transição, digamos assim, do estado plástico, onde ele é moldável, para o estado semissólido, onde ele começa a fissurar quando tenta ser moldado. Então, ensaio, novamente, como eu falei, aqui eu quero dar apenas uma ideia para vocês de como é o ensaio, certo? Caso você queira saber passo a passo mesmo de laboratório, recomendo assistir o vídeo da Unic na íntegra ou ler a norma. Vou deixar o link da Unic aqui na descrição do vídeo. Então, resumindo, vou fazer uma esfera com a amostra de 10 gramas de solo, pouco úmido. Vou rolar essa esfera na superfície de vidro, moldando em formato cilíndrico,
certo? Basicamente rodar essa esfera para fazer um formato cilíndrico. Lembra antes, quando a gente era criança, fazia com a massinha, formato cilíndrico? Basicamente isso, para virar uma cobrinha. Só isso, o ensaio. Então, a meta do ensaio é fazer com que esse formato cilíndrico chegue em 3 milímetros de diâmetro e comece a fissurar, certo? Com esses 3 milímetros, porque é justamente isso que marca o limite do estado plástico para o estado semissólido. Então, se ele começar a fissurar antes de chegar nos 3 milímetros, quer dizer que ele precisa de mais água. Então, eu vou voltar essa amostra do meu solo para um recipiente, vou umidificar um pouco mais esse meu solo, vou aumentar o teor de umidade, vou homogeneizar esse solo e vou voltar para refazer esse ensaio. Quando eu conseguir fazer com que essa amostra chegue em 3 milímetros e comece a fissurar com esses 3 milímetros, então essa amostra de solo vai ser retirada e medida seu teor de umidade. Eu vou repetir esse ensaio por no mínimo 3 vezes e a média desses 3 resultados vai nos dar o limite de plasticidade do solo, certo? Ou seja, é mais simples até do que o Casa Grande. Eu vou colocar o vídeo para vocês entenderem como é simples. Então você percebe que o técnico está rolando aqui a amostra, ó, fazendo uma pequena cobrinha. Você vai já perceber que ele vai usar como gabarito, ele vai utilizar como gabarito aquela parte interna da caneta Bic que ele mediu e viu que tinha 3 milímetros. Então ele vai comparar essa amostra dele, esse cilindro dele, com o interior de uma caneta Bic. Você percebe? Ele está comparando. Se chegou nisso, então ele vai continuar moldando até que fissure nesse diâmetro, certo? Não pode diminuir o diâmetro mais do que isso e começar a fissurar. Então ele vai tirar uma amostra desse solo e medir e mensurar o teor de umidade. Então, agora que a gente já sabe o que é limite de plasticidade, o que é limite de liquidez, como determinar cada um, a gente vai falar um pouco sobre os índices do solo. Índice de plasticidade e índice de consistência. Ainda existem outros índices, mas eu não quero me alongar muito, referentes também a isso. Até porque existe, como você pode ver aqui no gráfico, o limite de contração, então tem um índice de contração. Mas aqui eu estou focando mais no limite de liquidez e limite de plasticidade, certo? Então, dois índices importantes são o índice de plasticidade e o índice de consistência. Então, iniciando com o índice de plasticidade. Matematicamente, ele é definido como a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Então, pensando, pessoal, o que isso representa? O IP. Basicamente, a diferença desse para esse. Ou seja, o que eu estou pegando aqui é basicamente um delta aqui, certo? Eu estou pegando uma diferença, um intervalo entre LL e LP, tá ok? Então, se eu tenho um intervalo muito grande, quer dizer que meu solo vai estar em estado plástico por uma maior variação de teores de umidade. Se eu tiver um delta pequeno, quer dizer que meu solo vai ser plástico só por um pequeno intervalo de umidade. Então, é basicamente isso que o índice de plasticidade quer dizer. Quão plástico meu solo é. Então, quanto maior esse índice, mais plástico o solo vai ser. Eu coloquei aqui embaixo uma definição por Jenkins, que IPs acima de 15 podem ser considerados solos altamente plásticos, de 7 a 15 medianamente plásticos e de 1 a 7 fracamente plásticos, certo? Lembrando, pessoal, que isso tudo é em porcentagem, tá? Não coloquei porcentagem aqui, mas teorias de umidade são em porcentagem, esses valores aqui também são em porcentagem. E índice de consistência, como você percebe matematicamente, ele é LL menos H, ou seja, digamos que eu tenho aqui no meio uma umidade H aqui, que eu vou chamar de Hzão, certo? Isso é uma umidade qualquer. Sobre IP, lembrando que IP é justamente aquilo que a gente viu anteriormente, esse delta aqui de baixo, certo? Então vamos pensar, se eu tenho um H muito perto de LL, eu vou ter um IC baixo, já que essa diferença vai ser pouca. Ou seja, se eu tenho um IC muito pequeno, quer dizer que eu estou perto aqui do LL, mas no estado plástico. Se eu tenho um IC menor do que zero, quer dizer que ele está no estado líquido. Quanto mais esse H diminui aqui, se aproxima de LP, mais eu tenho que IC se aproxima de 1, já que LL menos LP é o próprio IP. Então, eu tenho H próximo a zero, vai ser perto de LL, ou seja, vai ser no limite no estado plástico. Menor do que zero, estado líquido. À medida que ele se aproxima de 1, ele vai quase chegar no estado semissólido, e acima de 1 ele já está no estado semissólido.
Então a gente ainda pode resumir isso com essa tabela aqui. A gente ainda pode resumir isso com esse quadro. Lembrando, pessoal, que todas essas informações, esse quadro, mais detalhes, a gente tem tudo no nosso blog, certo? Lá tem um artigo completo com isso. Então, recomendo também que você conheça nosso blog. Lá tem muito conteúdo de engenharia sobre as mais diversas áreas. E vou deixar na descrição do vídeo também o link para o blog, certo? E aproveitar, a gente já está no final do vídeo, pedir, caso você esteja curtiu, já está perto de terminar aqui o vídeo, você dê seu like e caso tenha alguma dúvida, coloque nos comentários também, que a gente tenta responder o máximo possível, tá ok? E ainda, caso você se interesse por geotecnia, vou deixar na descrição também uma planilha para cálculo de estacas, certo? Tanto pelo método de Alck-Veloso como pelo método de Decaux-Quaresma, uma planilha completa que a gente idealizou e fez. Baixe e dê uma conferida que tá legal a nossa planilha, certo? Então, como eu falei, se eu tenho IC menor do que 0, eu tenho um solo muito mole. Ou seja, ele está no estado líquido. Ou seja, não tem nenhuma resistência a cisalhamento. Se eu tenho IC entre 0 e 0,5, é um solo mole. Mas ele está no estado plástico, é facilmente moldado. Quanto mais IC cresce, mais ele vai ter resistência a ser moldado, certo? Mas ainda está no estado plástico, tanto entre 0,5 e 0,75 e 0,75 e 1. Acima de 1 já é uma argila dura, certo? Ou seja, ela não pode ser mais moldada. Por quê? Porque ela chegou no estado semissólido. Então, o que eu quero que vocês entendam, além disso que eu acabei de dizer, que é importante também ser automático na cabeça de vocês. Quando alguém fala que uma argila é muito mole, você tem que pensar automaticamente, então é uma argila no estado líquido. Ou alguém fala, uma argila dura, então é uma argila no estado semissólido. Uma argila rija, ela é dificilmente moldada, mas ainda é plástica. Então é interessante que você faça a correlação direta entre o conceito da classificação e o que ela representa de fato, certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que isso tenha sido útil. E, novamente, qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente responde. Abraço e até a próxima.